Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 29 de novembro. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Promulgada a emenda constitucional do voto aberto no Legislativo. Votação da Lei Orçamentária de 2014 deve ficar para o ano que vem. Veja como foi a audiência ontem na Comissão de Assuntos Sociais sobre a inclusão de fisioterapeutas nos serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho. E projeto garante a transexuais o direito de alterar o nome na certidão de nascimento, mesmo sem fazer a cirurgia de mudança de sexo. A emenda constitucional do voto aberto foi promulgada ontem pelo Congresso Nacional. O texto passa a valer assim que for publicado no Diário Oficial da União. Com a promulgação, a partir de agora, o voto será aberto para a cassação de mandatos parlamentares e análise de vetos presidenciais. A matéria foi aprovada na última terça-feira pelo plenário do Senado, depois de muita negociação nas duas casas do Congresso. O fim do voto secreto era uma cobrança das manifestações populares em todo o país. Voto secreto não! O Congresso Nacional tem estado atento às demandas sociais e a promulgação desta emenda constitucional é uma demonstração eloquente da sensibilidade do parlamento. O acolhimento pelo parlamento dessa reivindicação da sociedade é motivo, sim, de elogios e de aplausos por parte da Ordem dos Advogados do Brasil. A emenda vale apenas para as decisões do Congresso Nacional. O texto base previa o voto aberto para todas as votações, mas os senadores mantiveram o voto secreto para as eleições das mesas diretoras da Câmara e do Senado e para a escolha de autoridades indicadas pela Presidência da República, como ministros do Supremo Tribunal Federal e diretores de agências reguladoras. Um grupo de senadores questionou a redação da emenda. Ela retira do texto constitucional a expressão secreto nas cassações, mas não deixa claro que a votação deve ser aberta. No regimento do Congresso, o texto prevê o voto secreto. Essa dúvida vai ter que ser sanada. A PEC está promulgada e agora a decisão tem que ser em função do que a mesa diretora ou então judicializar a questão. Se o regimento ainda está na fórmula antiga, e se modifica o regimento, sem nenhum problema. Se é que vai precisar disso, porque o regimento não vai sobrepor uma norma constitucional. Há uma reforma do regimento que será votada na próxima semana, que vai incluir tudo isso, indiscutivelmente. Com a emenda constitucional, o deputado Natan Donadon, preso por peculato e formação de quadrilha, e os 3 deputados condenados no mensalão devem enfrentar o voto aberto nos processos de cassação de mandato. A inclusão de fisioterapeutas nos serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho foi discutida ontem na Comissão de Assuntos Sociais. Uma norma do Ministério do Trabalho determina que as empresas e órgãos públicos dos 3 poderes que tenham empregados regidos pela CLT devem ter serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. As equipes são formadas por médicos, enfermeiros, engenheiros e técnicos em segurança do trabalho e são responsáveis por gerenciar as políticas de segurança e prevenir acidentes. Na audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, representantes dos fisioterapeutas defenderam a inclusão deles no grupo. As doenças do aparelho locomotor, as doenças relacionadas ao movimento, elas é quem trazem o maior impacto dentro dos valores hoje que a Previdência precisa desembolsar para pagar os benefícios aos seus segurados. Nós queremos mostrar a importância. Fazemos parte de uma profissão que já soma 180 mil profissionais regulamentados e hoje já somos quase 4 mil profissionais atuando em empresas das mais diversas atividades econômicas. Os representantes das empresas não concordam com a inclusão de mais um profissional no serviço. As empresas hoje, se elas acharem necessária livremente, em função das suas características, das suas necessidades, ou se assessoram desses profissionais, ou até mesmo os contratam. Não é pela via compulsória que nós devemos privilegiar o trabalho do fisioterapeuta ou de outras ocupações. Tornar obrigatório é complicado para as empresas, mas na hora que você mostra
que eles podem dar uma nova concepção e que isso pode, inclusive, ao invés de ser um custo e sim um investimento, e diminuir o número de aposentadorias, pode ser, inclusive, um motivo de vocês avaliarem. Para o Ministério do Trabalho, o modelo que existe hoje precisa ser mudado. A composição dessa equipe, ela seja desenhada de acordo com a realidade e com as necessidades de cada empresa. Se um técnico de segurança é fundamental para uma empresa de construção, pode ser que um fisioterapeuta ou um psicólogo seja mais importante para um banco. Além de orientar decisões futuras do Parlamento, esse debate na Comissão de Assuntos Sociais é um marco do programa E-Cidadania, criado pelo Senado em 2011 para estimular a participação da sociedade nas decisões do Legislativo. A audiência pública foi a primeira solicitada por meio do portal. Mais de 10 mil pessoas solicitaram esse debate. Essa iniciativa é extremamente relevante, porque ela tem um alcance enorme do ponto de vista social. É o empoderamento da sociedade. Você pode acessar o E-Cidadania a partir do portal do Senado na internet. Na página, é possível participar de audiências públicas, opinar sobre projetos de lei, os gastos do governo e a atuação dos senadores. A Comissão de Agricultura debateu os impactos da tarifa de energia elétrica na produção de arroz nos estados de Alagoas e Rio Grande do Sul. Participaram da reunião o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Henrique Dornelles, e o representante da Confederação Nacional das Cooperativas de Infraestrutura, Marco Olívio Morato. O presidente da comissão lamentou que o valor da energia elétrica cobrada dos agricultores esteja comprometendo a produção de arroz no país. Nós vamos conversar a respeito disso, juntar os senadores da comissão para pedirmos audiência ao ministro das Minas e Energia e ao presidente da ANEEL para encontrar o caminho de minimizar a dificuldade. Não é o pequeno produtor, aquele que trabalha, que produz, que gera emprego, que gera renda e que gera alimento, que tem que ser o responsável e que tem que pagar o preço de tudo neste país. O Senado realiza hoje, às 14h, sessão especial no plenário para comemorar o centenário de fundação da Universidade Federal de Itajubá. Itajubá é um município do sul de Minas Gerais com quase 100 mil habitantes. A universidade começou com o Instituto Eletrotécnico e Mecânico. Atualmente, a instituição é focada na área de tecnologia e ciências exatas. E além da sessão especial, 2 comissões têm reunião marcada para esta tarde. A Comissão de Agricultura realiza um seminário a partir das 3h30, hora de Brasília, em Pimenta Bueno, Rondônia, para avaliar a implantação do Plano Safra da Pesca e Aquicultura, que está em execução na região amazônica. E a Comissão de Juristas, encarregada da reforma da Lei de Execução Penal, se reúne a partir das 5 horas para discutir o relatório do colegiado. Uma polêmica na Câmara está dificultando a aprovação da PEC do orçamento impositivo e pode atrasar também a votação da lei orçamentária para o ano que vem. O impasse foi discutido ontem numa reunião na presidência do Senado. O prazo para a apresentação de emendas individuais ao orçamento de 2014 terminaria nesta quinta, mas foi adiado para segunda-feira. O motivo foi o impasse entre os deputados na votação da proposta do orçamento impositivo, que obriga o governo a liberar emendas parlamentares. Este é um tema que já estava decidido na Câmara e, de repente, foi tudo abaixo por conta do posicionamento do Partido Democratas, colocando em risco uma conquista de todos os deputados e senadores, que é a emenda impositiva. A votação da PEC do orçamento impositivo foi adiada depois que o líder do Democratas, Ronaldo Caiado, decidiu dividir a proposta já aprovada pelo Senado em 2 textos. No primeiro, ficariam os artigos que obrigam a liberação de emendas parlamentares ao orçamento e garantem que metade do valor delas vá para a saúde. No segundo, a exigência de que o governo aplique 15% da receita corrente líquida da União no setor. Para o deputado, os senadores não poderiam incluir os 2 temas na mesma proposta. O Senado Federal não tinha direito de incutir matéria estranha ao texto. Nada tem a ver orçamento impositivo com financiamento da saúde. O Senado chamou a negociação à Câmara dos Deputados. Essa negociação ocorreu
dentro do gabinete do presidente Renan Calheiros, junto com o presidente da Câmara dos Deputados e quase todos os líderes, se não todos os líderes da Câmara dos Deputados. De acordo com o presidente da Comissão de Orçamento, adiar a votação da PEC pode levar a presidente Dilma Rousseff a vetar parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO contém os princípios para a elaboração do orçamento do ano que vem. Foi aprovada aqui no Congresso na semana passada e aguarda a sanção presidencial. A polêmica também pode transferir para o ano que vem a votação do orçamento, prevista para 20 de dezembro. Uma prorrogação ela terá uma dura consequência, que é impedir a execução do orçamento no próximo ano, porque você vai votar o orçamento em março, né? Vai ter a sanção, o quadro de detalhamento da despesa e você vai ter a lei eleitoral. Então, prorrogando o prazo, dificilmente você vai ter execução orçamentária no próximo ano, antes da eleição. A base foi pega de surpresa e realizou uma sessão que talvez não devesse ter realizado naquele momento, diante de uma proposta grave como essa, que modifica o conjunto da obra feita aqui no Senado e que de repente foi desarticulado realmente. Mas vamos corrigir terça-feira isso. O Senado Federal poderá nomear no ano que vem cerca de 440 aprovados no concurso público realizado em 2012. 290 vagas deveriam ter sido preenchidas este ano. Agora, a mesa diretora decidiu apresentar uma emenda à lei orçamentária, transferindo para 2014 os recursos para as nomeações. A convocação dos outros 150 aprovados já estava prevista no orçamento do ano que vem. De acordo com o primeiro secretário, Flecha Ribeiro, o Senado só deverá chamar os novos servidores a partir das demandas da Casa. O concurso perde a validade no mês de julho. Está pronto para ser votado no plenário um projeto que garante aos transexuais o direito de alterar o nome na certidão de nascimento, mesmo antes de fazer a cirurgia de mudança de sexo. A proposta já foi aprovada na Câmara e em 2 comissões do Senado. Apesar da aparência bem feminina, nos documentos Ludmila era Anderson, uma situação que causava embaraços. Imagina você, eu chegando em um estabelecimento comercial onde eu preciso apresentar o meu documento e eu tenho um nome masculino nesse documento, mas uma aparência extremamente feminina. Até você explicar que o João é civil e o Maria é o que você vive enquanto pessoa, se torna um caos nessa sua questão de vida. Há 2 anos, Ludmila conseguiu mudar o pré-nome na certidão de nascimento. Foi um longo caminho, 2 anos de acompanhamento psicológico para conseguir um laudo que garantiu a necessidade da cirurgia de readequação sexual. Só com esse laudo, os transexuais podem entrar na justiça para pedir a mudança de nome. Mas nem sempre a avaliação é suficiente. A representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Simi Lahá, lembra que a palavra final é do juiz. Algumas conseguem alterar esse nome, outras não conseguem, E justamente pela falta de uma lei, E a gente fica dependendo da decisão do juiz, da cabeça dele, Um projeto já aprovado pela Câmara e por 2 comissões do Senado pode facilitar esse processo. A proposta muda a Lei de Registros Públicos para garantir a mudança do nome na certidão de nascimento. Se a pessoa, de fato, se sente de outro sexo e quer realmente, conscientemente fazê-lo e modifica o seu nome de Maria para João, de João para Maria, para dar um exemplo, então, que ela possa efetivamente fazer isso. Com a lei, a partir do momento que eu tenho um laudo que identifica essa pessoa como transexual, ela já vai poder dar entrada e trocar o nome. O juiz não vai mais negar porque existe uma lei que garante. O fato de hoje em dia eu saber que eu posso chegar em qualquer ambiente e que se as pessoas precisarem me identificar, eu tenho como tirar meu RG da bolsa e mostrar sem medo algum. E por mais que as pessoas não queiram, elas vão ter que me chamar pelo nome que está escrito no RG. Então, assim, eu não vou ter que lidar muitas vezes com esse preconceito que não é velado, mas é escancarado. Hoje, a Lei de Registros Públicos prevê a mudança de prenome em situações como
erro de grafia, nomes que causam constrangimento, se a pessoa quiser incluir um apelido público conhecido ou se sofrer ameaça ao colaborar com investigação criminal. O Senado em Dia termina aqui, daqui a pouco às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.